Muito obrigado por ter convidado meu companheiro de clube, Ricardo Oliveira. Muito obrigado, companheiro José Fernandes. Me desculpa a gafe. Convido o companheiro Ricardo Oliveira, o orador oficial do nosso segundo CD, para fazer uso da palavra. Oi? Não, ele disse. Precisa desfazer a mesa, companheiro? É possível? Se sim, vocês a gente pensarem, desce. fiquem à vontade. Nós podemos fazer a mesa porque vai durar 40 minutos, então nós vamos poder ficar mais à vontade, participar, interagir. Geralmente, eu saúdo a mesa através de uma representação. Dessa vez eu digo, vou me lançar no desafio, vou saudar todos os componentes que desfizeram a mesa. Mas, então vamos fazer o seguinte, que essa saudação seja coletiva. Pessoal, boa tarde. Acho que falar um pouco em virtual, falar um pouco em distanciamento, ainda está mexendo conosco. E será que leões conseguem começar uma conversa com mais energia? Então vamos ver. Pessoal, boa tarde. Isso. Aí eu começo a sentir que tem energia, que aqui verdadeiramente estamos com leões assim reunidos. Pessoal, olha só, eu quero que essa tarde seja de alegria, eu quero que essa tarde seja de felicidade, eu quero que essa tarde possa ser de renascimento, de renovação, de reenergização, que essa tarde possa significar para cada um de vocês e para todos os que nos assistem de suas casas, online, um recomeço, um novo marco, um novo momento, porque aqui estamos reunidos. Isso deve significar muita coisa. De uma forma ou de outra, estamos juntos e não podemos esquecer nunca disso. A distância nunca deve ser empecilho para os verdadeiros corações que se afinam e que comungam os mesmos objetivos. Sempre encontraremos uma maneira de chegar até o outro, se assim eu tiver a boa vontade. Sempre encontraremos uma maneira de tocar o outro, se assim o desejarmos. E é assim que deve ser. E é assim que é, porque nós somos, de fato, verdadeiros leões. Somos? Isso, 2020. 2020, um ano cheio de nuances, de situações inesperadas, de situações indesejadas, não é? Com obstáculos que nem imaginavam, né? Não imaginávamos. Acredito que não vai ser fácil esquecer, né? Tô certo? Pois é. Mas, gente, olha só. Assim é a vida. A vida tem ciclos. Temos ciclos de expansão, ciclos de retração. Em alguns momentos, né, a nossa vida, de repente, pode tomar direções, pode tomar rumos que até nos assustam. Né? De repente, num dado instante, a nossa vida pode parecer um vendaval que se soltou, uma onda que se levantou, parece até que a gente está um átomo a mais. E em outros momentos, a vida volta a encontrar a serenidade, encontrar a verdadeira linha, para que possamos seguir, e a gente começa a fazer de novo sentido. Ciclos de expansão e de retração. Na vida
também é muito natural períodos de grandes transformações. Nós sempre vamos viver isso. Momentos em que a gente vai precisar absorver tudo aquilo que vai sendo sinalizado pelo mundo à nossa volta, por tudo aquilo de que viemos a fazer parte, vai exercer sobre nós uma força e que de alguma maneira vai influenciar na nossa construção, na nossa continuidade. Períodos de grandes transformações. Na nossa vida também vamos ter alguns momentos de destruição, que eu chamo de destruição criativa. Muitas das vezes vamos precisar, como se diz no popular, abandonar aquele velho para que o novo possa entrar. Então, a destruição criativa, a gente vai precisar se reinventar. Muitas das vezes, aspectos do nosso comportamento, detalhes em nós próprios, posturas, pensamentos, ideias, atitudes, isso faz parte de nós próprios e de qualquer projeto no qual nos viermos a nos lançar. Então, são realidades que a gente precisa aprender a trabalhar, com a realidade com a qual nós precisamos aprender a conviver. A mudança. E aí entra a nossa força, a nossa segurança, aí entra a nossa determinação, a nossa vontade. Se nós somos leões, vamos tomar algumas lições com eles, com a nossa representatividade simbólica. Um leão tem sempre força, determinado e até silencioso. Ele vai, ele sabe aonde quer chegar, ele é companheiro, ele ajuda, ele é solidário, ele protege, se protegem uns aos outros. E ele também brinca, faz jogos entre eles. E aí, o que somos? Toda uma dificuldade que a gente possa vir a relatar, sinais dos tempos, como alguém pode dizer, mas aí eu quero dizer para vocês assim, talvez justamente por tudo isso que acontece, que vem acontecendo, o que poderá vir a acontecer, é que estamos aqui. É que dá sentido à nossa existência, à nossa presença. Ser leão. Talvez por tudo isso é que nós estejamos aqui, para fazermos a diferença. Assim como Ezequias, alguém que gosta de ler a Bíblia vai saber do que eu estou falando. Muitas vezes as pessoas não gostam muito da Bíblia porque acham que é uma coisa muito complexa, muito teórica e tal, e eu digo não, é algo muito mais prático do que se pode imaginar e que traz lições para o nosso dia a dia fantásticas. E aí, num determinado momento em que o rei Senaqueribe estava invadindo todas as cidades fortificadas e tomou conta de Judá e pensou em invadir Jerusalém, então assim, o rei Ezequias, com um número muito menor de pessoas a seu dispor, revestiu-se de fé, de segurança, de força e de vontade, e aí criou estratégias, recuperou muros, fez torres sobre os muros, pôs oficiais de guerra sobre o povo, mandou fazer escudos e armas em abundância, orientou esse povo, reuniu na porta da cidade, falou ao coração dessas pessoas e resistiu à maior potência militar do mundo, há 2.700 anos atrás. Foi também por querer fazer essa diferença, que Esther também, judia, mas foi elevada à condição de rainha, talvez justamente o que? Para defender o seu povo. E aí estamos nós aqui, leões, para fazermos a diferença. É justamente quando as coisas podem apresentar dificuldades, trazer a necessidade de coragem, de força, de fé, de firmeza, onde vamos justificar o nosso lema. Onde houver uma necessidade, lá existirá. Exatamente, pessoal. E aí eu quero voltar com vocês um pouco mais atrás no tempo. Eu quero convidar vocês a ir até 1917. Quando alguém fez uma pergunta que mudou tudo. E se nós usássemos as nossas habilidades que usamos no trabalho
para a melhoria da vida nas nossas comunidades, nas comunidades que nós representamos? Quem fez essa pergunta? Com apenas 38 anos de idade na época, um empresário lá em Chicago. E a partir daí tudo mudou. E nós estamos aqui em função disso, de uma pergunta que mudou o mundo. Fazemos hoje parte, né, de uma grande corrente do bem. Então não estamos sozinhos. É hora de fazermos valer a nossa força, a nossa determinação, o nosso querer, a missão que a gente abraçou. Ser companheiro leão, ser companheira leão é uma missão. E a gente precisa ter essa convicção. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado para essa possibilidade de vir aqui conversar um pouco com vocês. Abracei como missão pessoal e profissional ajudar as pessoas a crescerem e as organizações a se desenvolverem de maneira ética e sustentável. Então, a partir daí me tornei consultor de empresas, palestrante, psicanalista clínico e tenho rodado o estado inteiro do Rio Grande do Norte, alguns estados circunvizinhos, fazendo esse trabalho. E quando fui convidado a vir aqui, digo, por que não? Por que não compartilhar com essa família que eu espontaneamente e deliberadamente resolvi fazer parte? É um motivo de festa, de gratificação. E aí eu quero lembrar a vocês agora, mais do que nunca, o mundo precisa de nós. O mundo precisa de gente determinada a ver algo mais do que o próprio umbigo, algo mais do que a sua realidade individual. O mundo está precisando de gente que acredite que o bem é mais forte que o mal, que acredite que a gente pode fazer diferença. E essa diferença que a gente quer ver acontecer, primeiro tem que ser uma realidade dentro de cada um de nós. Então, toda mudança que a gente queira ver, toda realização, ela precisa existir dentro de cada um de nós, primeiramente. Então, nós estamos aqui. Começamos, então, a pensar nas nossas próprias vidas, né? Nas vidas daqueles que nos estão próximos. E somando, então, esforços, vamos pensar na vida de outros, que até não nos são tão próximos, mas que são semelhantes, que são irmãos, e que precisam da nossa força, da nossa chegada, da nossa presença. Você tem um jeito de ser que é só seu. Então, se você sabe ouvir, gente, pode ser que tenha alguém por aí que tudo que precise é de um momento de atenção de alguém. Se você tem habilidade para falar, pode ter certeza, alguém está por aí precisando de ouvir algo, até para que não se perca nos caminhos da vida por falta de uma orientação, de uma palavra, de alguém que lhe mostre o caminho. Talvez esteja alguém aí precisando apenas da sua presença, que você esteja no mesmo local, que ela possa ver que ela não está só. O que mais você sabe fazer? Gente, a partir das coisas mais simples, é olharmos para o nosso lado e avançarmos, somando e convocando muito mais pessoas para essa nobre missão. Os clubes estão aqui. Nós não estamos sós, não vamos nos enganar, não vamos nos amedrontar. Nós estamos em 210 nações espalhadas pelo mundo todo, com uma quantidade enorme de clubes e de companheiros. Nós estamos construindo uma outra possibilidade, uma outra vertente da vida. Enquanto muita gente é pregador do Apocalipse, nós precisamos chegar com bálsamo. Nós somos leões para isso. Nós temos que ter cuidado. E quando é que a gente vai começar? Não dá para a gente cruzar as mãos e esperar que tudo mude como num passe de mágica. Essa mudança tem que ser realizada por nós. Quando é que a gente vai começar? Essa é uma decisão que eu quero que vocês pensem agora, a partir de hoje, desse exato momento. Porque, olha, tem uma pesquisa de origem francesa que diz que as pessoas estão passando 70% do tempo delas vivendo do passado. E o pior, na maioria das vezes com sentimento de culpa, pelo que foi, porque não foi, porque disse, porque não disse, porque fez ou não fez. Não vamos nos permitir isso.
Ah, fulano vive do passado. Não vive. Se ele já não fez como deveria ou gostaria no momento que passou, se vai ficar se debruçando sobre isso, o que vai conseguir é outra vez não viver como gostaria no tempo de agora, no tempo presente. Então não vamos desperdiçar vida. Uma hora que passar nas nossas vidas, 1 minuto, 1 segundo, 1 instante, pertence a uma ciência chamada história. Não vai mais voltar. Então não vamos ficar debruçados sobre... Não. A mesma pesquisa diz que as pessoas que nós estamos, 25% do nosso tempo vivendo do futuro. E o pior, na maioria das vezes com sentimento de ansiedade. Ah, quando isso acontecer, quando as coisas melhorarem, quando o tempo mudar, quando isso e quando aquilo, e isso vai gerar ansiedade, porque vai chegar o momento que a gente vai perceber que nada mudou, porque a gente nunca se permitiu dar um passo sequer na direção dessa mudança. E aí eu não preciso fazer as contas para vocês. 70% do tempo no passado, 25% do tempo no futuro. Quanto tempo a gente está no presente? E isso é um desperdício de vida, gente. Não vamos nos permitir, né? Isso a gente fala muito em economizar recursos. E o maior bem que a gente tem é a nossa própria vida, é o tempo que nos é disponível. E tem esse nome presente porque é um presente. É um presente de Deus, é um presente da criação. É uma maravilha nós estarmos aqui, agora, hoje, nesse instante. Porque a nossa realidade é aqui, agora. Se você não gostou de algo que fez no passado, quando é que você pode fazer diferente? Agora, hoje. Se você quer alguma coisa lá adiante no seu futuro, adianta cruzar os braços e esperar que o tempo passe e um momento chegue. Para plantar, a natureza é muito sábia, né? Para colher, o que é que a gente tem que fazer? Plantar. Não tem outro caminho. Então, se eu quero alguma coisa lá adiante, eu tenho que começar quando? Agora. Então, essa é a hora, pessoal. Essa é a hora da gente se unir, se fortalecer, da gente mostrar a que veio a nossa missão. Quando tudo está confortável, fica mais cômodo. É a mesma coisa de numa empresa, numa família, e que muitas das vezes pode dar vontade de alguém de lavar as mãos e ir embora, desaparecer, deixar todo mundo por própria conta. Mas não é assim que funciona. É aí que você vai fazer valer a sua presença. É aí que você vai mostrar o seu valor. É aí que você vai fazer acontecer. Na sua casa, no seio da sua família, trazendo ao seu entendimento, trazendo a sua condição de contribuir, de colaborar. É na sua empresa onde você vai reunir o seu pessoal e buscar os caminhos, discutir a situação, traçar uma meta. É assim com a sociedade, com o seu semelhante. Tem gente precisando de nós. Se nós, muitas das vezes, ameaçamos fraquejar face às dificuldades, embora tendo ao nosso dispor toda a realidade que nos é peculiar, toda a estrutura que conquistamos, imagina quem tem muito menos, ou que não tem quase nada em relação ao que a gente pode usufruir e lançar mão. Tem gente precisando do nosso olhar. E aí cabe a nossa escolha. Cabe a nossa escolha. Eu sei que às vezes tudo que acontece toca de uma maneira que às vezes nos pega desprevenido, despreparado e as emoções batem forte. A gente tem muitas das vezes a ilusão de que nós somos criaturas racionais. Lei de engano. Nós somos verdadeiramente emocionais. E o que a gente precisa fazer, o exercício do dia a dia, é lidar com essas emoções. Como diz na música, são tantas emoções. E a gente precisa aprender a lidar com elas. Porque assim, a gente tem, vamos dizer, 3 cérebros. Tem um pequenininho, bem atrás, que é um cérebro dito reptiliano, porque todos os animais têm, os répteis têm, esse cérebro, ele é instintivo, é ataque ou defesa, tal. Nós temos um outro cérebrozinho maior, um límbico, onde vem aí as emoções, e todos nós somos dotados delas, é bem maior do que o reptiliano.
todos os mamíferos têm, né? O cachorro tem, um golfinho tem, enfim, eles não podem se abstrair, eles não têm a noção abstrata da coisa, do significado, mas eles têm medo, eles têm raiva, eles têm fome, então eles sabem o que é emoção, embora abstratamente. E aí a gente tem o córtex, né, pré-frontal, com o desenvolvimento da espécie humana, e está aí, a gente é capaz de pensar, raciocinar, e é por isso a gente pensa muitas das vezes que somos racionais, e na verdade não. Né? Quando algo nos acontece ou quando a gente se coloca diante de alguma coisa, o cerebrinho ali já registrou, informou aqui para as emoções, já mexeu conosco de todas as formas, e o que acontece é que depois a gente tenta justificar porque que escolheu uma coisa ou outra, mas na verdade foi a emoção. Eu quis fazer, eu me senti bem, ou eu queria, eu me senti inclinado e tal, e a gente precisa aprender a lidar com essas emoções. Né? E quando a gente aprende a lidar com elas, a gente vai encontrando o lado positivo da força. Né? Então, à medida que a gente sente medo, como dentro dessa realidade que a gente vê o mundo vivenciando, aí a gente passa a ser corajoso. Por quê? Porque, gente, coragem não é não sentir medo. Coragem é enfrentar, é vencer o medo. Isso é que é coragem. Quando não existe o medo, não existe a coragem. É banal, é tão comum, é tão peculiar, é tão... Sabe? Agora, quando a gente tem medo de alguma coisa, por alguma razão, mas por saber que precisa agir, porque é importante, é necessário para o nosso crescimento, ou para aquilo que a gente pretende realizar, para a ajuda que a gente precisa levar, para a obra que a gente precisa fazer acontecer, aí a gente passa a ser corajoso. A coragem é vencer o medo, é superar o medo, é apesar do medo, eu prossegui. Então, a gente tem que estar atento a isso. E não há tempo a perder. Vamos reforçar, gente. Individualmente, nós podemos fazer muita coisa, sim, pelo nosso semelhante. Mas quando nos juntamos, o resultado é muito maior, é muito melhor, potencialmente gigantemente maior. É ou não é, pessoal? Olha, pessoal, presta atenção. Vamos fazer aqui uma comparação. Talvez um dia vocês possam ter sido assim como um atleta num banco de reservas. Um atleta no banco de reserva, olhando uma partida, um jogo, em que você talvez tenha visto que o resultado não estava muito favorável para o seu time. E você de repente pediu ao seu técnico a oportunidade de entrar em campo. E agora você está em campo. Você está disputando a partida da vida. E o que é que você vai fazer? Vai voltar outra vez? Sentar naquele banco e ficar de espectador, olhando o que acontece, enquanto muita gente corre de um lado para o outro, tentando realizar as próprias metas? Ou você vai fazer valer a oportunidade que você teve de fazer acontecer? E eu falo assim, gente, porque o grande técnico que nos deu essa oportunidade chama-se Deus. Pessoal, no mundo onde existe já 7 bilhões de seres humanos, em parte alguma desse mundo, desse planeta, vai se encontrar alguém que seja igual a você. Então você já imaginou que você é um projeto ilimitado de perfeição? Porque você é um projeto feito à imagem e semelhança do seu Criador. Um projeto único, singular, com tudo aquilo que é você, com suas características, suas fortalezas, suas fraquezas, suas certezas, suas dúvidas, tudo aquilo que é você. Você é único, singular, com seu potencial, com a sua capacidade, porque a cada um de vocês, a cada um de nós, foram concedidas capacidades únicas, para que a gente aprenda que nós podemos edificar
o Criador só começou a grande obra e entregou nas mãos de cada um de nós a possibilidade de melhorá-la, de dar continuidade. E cabe a cada um de nós fazer desse mundo um lugar melhor do que o que a gente encontrou, para nós próprios e para aqueles que vierem depois de nós. E vamos fazer o que com tudo isso? Com essa confiança. É tão bom quando a gente confia, né? É tão bom quando alguém confia em nós e nos entrega uma missão que a gente sabe que é importante, que é grandiosa, que tem significado, e a gente se sente tão valorizado também. Imagina essa missão dada pelo próprio Criador. Vai, usa tudo aquilo que você é, tudo aquilo de que você é capaz, e me ajuda a dar continuidade à minha obra. Continua. Eu botei o alicerce, vai adiante, constrói, faz melhor, faz bem feito, e junta todo mundo. Por isso que a gente tem que convidar as pessoas, venha fazer parte dessa grande corrente do bem. Por quê? Porque, gente, olhe, as diferenças são necessárias e são importantes, e elas devem servir para somar. Quando a gente não é leão, a gente às vezes pode não entender, e as diferenças separarem. Quando a gente é leão, as diferenças somam. Porque aquilo que eu sei fazer, mas não consigo fazer sozinho, mesmo que seja afastar essa mesa de lugar. Alguém poderá vir e me ajudar. Vamos lá, pega aí nessa ponta, eu pego aqui, e me ajudar a fazer. Outra coisa que eu não sei fazer, aí sim alguém pode vir e me ensinar a fazer. E assim a gente vai somando, e assim a gente vai crescendo, e assim a gente vai tornando muito melhor e muito maior tudo à nossa volta, dando um sentido muito maior para tudo aquilo que a gente se propuser. É necessário que nós tenhamos essa capacidade, é necessário que nós tenhamos essa condição. Gente, olha, precisamos estar atentos a isso. Nós aqui, e todos os que nos assistem agora nesse momento, a gente sabe que por ser humano, a gente está sujeito às variações de comportamento, às sensações, às emoções e ao cansaço. Às vezes a gente cansa, alguma coisa nos pega, às vezes até desprevenido, e nos cansa mais rápido. Mas aí a gente precisa descobrir que o nosso tanque reserva é muito maior do que o tanque de combustível que geralmente nós usamos. Pode acreditar. É só observar quando você foi colocado diante de um grande obstáculo, de uma grande dificuldade, como você reagiu. Nem pensou, nem se deu tempo de raciocinar, você já estava agindo, e depois de tudo passado, você pode até ter se surpreendido de como foi capaz, de onde encontrou tanta força, como agiu. Já passaram por situações assim? Pois é, gente, olha assim, a gente precisa, na verdade, ter sonhos. Em cada época da vida, os sonhos são diferentes, é claro, mas é fundamental tê-los. E a gente começa a descobrir os nossos sonhos assim. O que ainda está incompleto na minha vida? O que ainda está incompleto? O que eu ainda gostaria de fazer? O que eu ainda quero aprender? O que eu penso ainda em vir a realizar? Gente, e quando o cansaço bater, eu vou me aproveitar aqui de uma historinha, mas é uma historinha verdadeira. Eu acredito que nós podemos aprender sempre e aprender com tudo à nossa volta. E aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Leões podem também aprender com águias? Sim ou não? Podem, né? Então deixa eu falar para vocês aqui rapidinho um pouquinho sobre a águia. Gente, a águia, ela nasceu com a predisposição para viver até 70 anos. No meio da jornada, no meio da vida, chega um momento em que ela vai ter que fazer uma grande escolha. Ela pode escolher viver ou pode escolher entregar os pontos e morrer. Metade da vida da águia, as garras dela têm desenvolvido de tal forma que ficam curvas e ela não consegue mais prender uma presa. As unhas estão curvadas. O bico também cresce e vai curvando e ela não consegue mais também pegar, ela não consegue mais se alimentar. As asas
né, devido aos grandes voos, vão ficando carregadas pela poeira do tempo e vai pesando, dificultando inclusive para que ela possa continuar o seu voo. E aí nesse momento ela tem que fazer a sua escolha. E geralmente ela faz. Ela procura a montanha mais alta e lá, distante, ela fica. E durante 3 meses ela vai vivenciar todo um processo. Ela começa a passar as garras na rocha, na pedra, até sangrar e quebra todas. Bate o bico na pedra, um processo lento e doloroso, até quebrar todo aquele bico. E aí, depois desse período, as novas garras vão saindo. O bico vai renascendo. Com o novo bico, ela dolorosamente tira todas as penas pesadas pela poeira do tempo. E daí a pouco ela está renovada e pode outra vez alçar voos para continuar a viver. E a gente precisa tomar essa lição. Em algum momento da nossa vida é preciso renovação, é preciso reforço, é preciso parar, reavaliar, mas não é só por parar e reavaliar, é para se fortalecer, para prosseguir com a jornada, com aquilo que é seu objetivo, aquilo em que você acredita. E tudo isso vai ter uma grande sustentação se vier embasado no maior de todos os sentimentos, na maior de todas as emoções, no maior tesouro que qualquer pessoa guarda dentro de si e poderá manifestá-lo sempre, ou poderá deixá-lo quietinho, cantinho ali no canto, embora ele queime e busque a toda hora se expandir. Qual é? A emoção basilar, o sentimento basilar para todos os outros que um ser humano nutre: amor. E é o lema do nosso governador, é o lema da nossa governadoria. Qual é o lema da nossa governadoria? Pois é, gente. E amor é justamente assim, é como um fogo, ele se expande. À medida em que você alimenta, ele vai contagiando, ele vai atingindo cada vez mais longe. E a gente precisa resgatar e ter presente sempre essa condição. Pessoal, antes que encerre aqui as minhas palavras, deixa eu perguntar para vocês assim. Quem aqui já enfrentou alguma dificuldade, algum obstáculo? Levante a mão, por favor. Quem aqui já venceu situações que achava até que eram intransponíveis em algum momento? Fica de pé, por favor. Quem aqui se sente grato na sua vida por ter superado obstáculos, por ter chegado aonde chegou? Perfeito, então vocês são vencedores, verdadeiros leões. Aproveita que vocês estão de pé e vê se vocês identificam próximos a vocês algum leão também, algum vencedor. Olha para esse leão, acena para ele, aplaude esse leão, por favor. Como também vai para todos aqueles que nos assistem das suas casas, que são verdadeiros leões também, que como nós também têm vencido, superado seus próprios desafios. E aí, para encerrar, vamos deixar bem claro que existe aqui em nós, como existem todos aqueles que nos veem agora pelas redes sociais, pelos canais de comunicação, o amor. E eu quero convidar vocês, outra vez, não se aborreçam, de pé, e que vocês possam vir comigo. Me ajudem, quero ouvir as vozes de todos os leões. Eu tenho tanto, mas com palavras, como é grande por você, e nem mesmo o céu, nem mesmo o mar, não é maior, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. O quê? O meu amor por você. Agora bem forte. Nunca se esqueça nenhum segundo
que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Que assim seja. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade, meus caros leões.